Aqui a gravação. Bom, vamos lá. Então, boa noite. Essa turma de consultoria empresarial, e a gente está fazendo o seguinte. Nós vamos trabalhar com um mapa conceitual hoje para falar sobre o projeto de um plano de consultoria. Como é que a gente formata esse projeto? Como é que a gente constrói esse projeto? O que tem que ter nesse projeto? Tá? Então, o mais importante é que, como vocês viram o tempo inteiro, a gente... E eu postei isso e falei isso em alguns momentos. É uma oportunidade de trabalho, né? Uma disciplina que abre uma janela para a gente fazer alguma coisa, ganhar dinheiro, independente de estar trabalhando ou não em outro lugar, ou ser um consultor interno de uma empresa, pode ser até da empresa que você está trabalhando. Certamente, o curso da consultoria, o se tornar um consultor, não basta essa disciplina, tem muita coisa que a gente precisa aprender, mas o principal, a espinha dorsal, sem isso a gente não vive. Eu estou ensinando para vocês, estou passando para vocês tudo que eu tenho da minha experiência com consultorias. É um trabalho que eu acho muito legal e, por outro lado, também, como a gente já falou, abre frentes, dá opções e a gente conhece muita gente diferente, empresas. Então, abre uma rede de contatos sensacional. Mas vamos lá. Essa aula de hoje, os slides, que não são muitos, já estão no Moodle. Eu pus lá sobre o formato de PDF e eu queria chamar a atenção de vocês de dois detalhes. No último slide, tem dois links. O primeiro link está em cima, que é para você se cadastrar no MindMaster, que é uma plataforma que tem esse mapa desenhado, em que é gratuito. Acho que até 10 mapas você pode fazer sem pagar nada. Então, dá para você usar tranquilo, não vão te cobrar nunca, não tem que botar cartão de crédito, não tem que fazer nada disso. Então, clica naquele link, faz o seu cadastro, que é botar o quê? O seu e-mail, senha, nome e fim de papo. Mais nada. E depois que você fez esse cadastro, o segundo link que tem nesse mesmo slide é o link desse mapa que a gente vai usar na aula hoje. Então, o passo 1 é se cadastrar no MindMaster. E aí você tem acesso a usar, você pode até também aprender a fazer os seus próprios mapas. Eu te digo que isso é muito legal para construir raciocínio de tudo que a gente for fazer. E mais ainda, você passa a ter acesso, usando o segundo link, a entrar nesse mapa que a gente vai trabalhar hoje. Então, eu vou compartilhar a tela que nós temos aqui para a gente começar. Deixa eu primeiro, não é nem compartilhar a tela, deixa eu abrir, que eu acabei esquecendo, de abrir a apresentação de hoje, só para a gente dar uma olhada no PowerPoint, para eu chamar a atenção de vocês desse detalhe. Deixa eu botar aqui Hoje eu estou com uma rinite aqui mais complicada do que nunca, então, se eu fungar no meio do caminho, não se preocupem não, que eu não estou resfriado, não é Covid-19, é rinite mesmo. O tempo muda, meu nariz fecha, eu não consigo respirar direito. Então, põe soro, faz um monte de coisa, mas não tem jeito. Aí eu não sei nem como é que resolve isso. Enfim, faz parte. Então, deixa eu compartilhar isso com vocês. Essa tela aí do que a gente tem para ver na aula de agora. Então, o primeiro passo aí, irmão, vai aparecer a tela de abertura, que é o que faz parte dos nossos slides. Então, a elaboração de um projeto de consultoria. Tá? Nós vamos trabalhar lá no mapa, embora aqui, nesses slides, tem os trechos dos mapas que a gente vai dar maior ênfase no dia de hoje, na noite de hoje. Tá? Então, olha, nós vamos estar trabalhando aqui na aula 13, aqui, o plano de consultoria, de como elaborar esse projeto. Entre hoje e na aula que vem, a gente constrói esse projeto de uma maneira bem legal. Então, a ideia é aprender como é que constrói esse mapa, como é que constrói esse projeto, para você apresentar, não só apresentar para um possível cliente, como também concluir um trabalho e apresentar o resultado final para um cliente. Então, a gente tem a primeira etapa de como elaborar, que a gente já, de alguma forma, já vem conversando sobre isso, e a segunda etapa é como que eu entrego esse meu trabalho depois pronto, ok? Então, hoje a gente está aqui nessa etapa. Então,
O autor é importante que eu peguei, esse autor que é interessante, que fala sobre o que é a consultoria. Então, o serviço é contratado por e fornecido a organizações por indivíduos treinados, qualificados, que objetiva, independentemente, de auxiliar a organização do cliente na exposição de problemas de negócios. Então, repara nesse detalhe aí. Um consultor é o cara que vai descobrir os problemas que tem numa empresa, num negócio qualquer. Então, ele é contratado para fazer essa investigação, vamos dizer assim. Você vai usar de determinadas estratégias para descobrir o que tem de errado naquele trabalho. E aí, corrigir. Beleza? Então, o que a gente vai fazer hoje, basicamente, é isso. Então, vamos lá. A primeira dimensão que é importante a gente pensar, e eu vou sair daqui e ir lá para os slides, lá para o plano do mapa, tá? Deixa eu mostrar aqui, aliás, o que é interessante, só para chamar a atenção de vocês, aquilo que eu falei do último slide. Lembra que eu comentei sobre isso? Deixa eu botar isso aqui na posição certa. Está aqui. Deixa eu abrir aí o slide para você dar uma olhada no último slide para eu chamar a atenção disso. Está vendo aqui, ó? Inscrever-se no MindMaster gratuitamente. E clicando aqui, abre o link. Você vê que tem um número ali que aparece na URL, não sei se vocês estão vendo. Isso aí é o link que vai dar o direito de vocês usarem gratuitamente. Parece que até 10 mapas. O tempo que demorar, não dura tempo, não tem assim, dura por 2 meses ou 15 dias. Não, você tem, o limite é 10 mapas. Mas você pode fazer, sabe o quê? Fez 2, 3 mapas que você não vai usar mais, apaga, bota outro, e aí você fica com 10 mapas a vida inteira. Você não pode passar de 10 mapas. Tá? Então, inscrever-se gratuitamente. E o segundo é o mapa conceitual da aula de hoje. Beleza? Então, nós vamos lá para o nosso mapa conceitual da aula de hoje. Bom, então vamos lá. Deixa eu botar aqui para apresentar de novo. Eita! Boa, conseguiu. Então vamos lá. Todo mundo está vendo aí o mapa, beleza? Isso, a Estela pôs aí, beleza. Muito obrigado, Estela. O link é esse. Mas vai estar na apresentação, está lá no Moodle também, então caso não consiga pegar aqui no chat, tem lá no Moodle também, esse mesmo link está lá, a mesma apresentação, tudo certinho. Só não vai estar o mapa porque ele é grande. Então, olha só, uma consultoria, o ponto fundamental que a gente precisa observar é isso aqui. Uma consultoria pode se dar em 2 dimensões. Uma dimensão é uma dimensão técnica, então é uma consultoria técnica, ou uma dimensão humana, que é uma consultoria humana. Por que tem essa diferença? Porque a consultoria técnica está falando de engenharia industrial, de computacional, assessoria de produção, uma assessoria de estruturas, sistemas, alocação de recursos. Observa que quando a gente fala nessa assessoria, nessa dimensão técnica, a gente está falando de equipamento, está falando de procedimento técnico e não um procedimento humano, em si, como é um processo que uma pessoa tenha que fazer, como é que ela deve se portar, como é que é contratado, como é que é a função. Isso é outro aspecto, a gente vai falar isso na dimensão humana. A dimensão humana tem a ver com recurso humano. Então, é desenvolvimento organizacional, no sentido de treinamento para o pessoal, isso é uma consultoria humana. Então, esses 2 ramos são os que a gente vai encontrar de consultoria técnica. Ah, mas, Fernando, se for uma consultoria financeira, ela é o quê? É humana ou é técnica? Ela é uma consultoria o quê? Técnica, porque está falando de um procedimento, de usar, de repente, uma plataforma para usar emissão de notas fiscais, balanço, é técnico. Quando é humano, é treinamento. Bom, aí pode ser o quê? O treinamento do pessoal para usar a plataforma financeira.
é uma assessoria, é uma consultoria humana, porque vai detectar que os funcionários precisam ser melhor treinados para fazer aquele conjunto de procedimentos. O procedimento em si é técnico. Quem produz, quem faz o procedimento, como faz, de que maneira deve fazer, é humano. Beleza? Tranquilo até aí, pessoal? Então, vamos lá. Então, quais são os primeiros passos que a gente deve fazer como consultor? Isso aqui está sendo uma espécie de recapitulação em algum momento, mas tem pessoas que de repente não viram, ou tem pontos que eu deixei de falar, então estou querendo repassar para dar uma ajustada nesse conceito. Então, o primeiro passo é os primeiros contatos com o cliente. Lembra que a gente falou que pode ser um telefone, alguém escreve para você no e-mail, te pede uma informação, você encontra alguém no network, aí num evento, e você dá o seu cartão. Então, esse primeiro contato com o cliente acontece eventualmente dessa forma. Ou um anúncio que você põe nas redes sociais, você faz um banner lá, consultora Thaisa. Então, essa consultora está lá, registre tal, telefone tal, clique aqui, venha saber como que eu posso ajudar a sua empresa, e assim vai. Feito esse contato, tem um diagnóstico preliminar, que pode ser nesse mesmo telefonema, pode ser numa call, né? Numa conversa, num chat, aí, conversando, um bate-papo, um Skype, ou aqui no Meet mesmo, ou no Zoom, conversar com essa pessoa para levantar, fazer um primeiro diagnóstico. Qual é o problema que você tem? O que está acontecendo com a sua empresa? De que maneira eu posso te ajudar? O que é que está acontecendo por lá? Vamos fazer isso. Depois desse primeiro contato, é que você amarra, então, uma próxima reunião para tratar desse primeiro levantamento. Então, na segunda conversa é que você vai fazer esse diagnóstico preliminar. Dificilmente você vai fazer esse diagnóstico preliminar na primeira conversa. Você vai fazer na segunda. Então, planejamento de missão, tá? Você vai lá verificar quem são as pessoas que trabalham, como fazem, o que fazem, qual é o objetivo, aonde você quer chegar, o que a empresa tem como visão de futuro, o que ela planeja fazer, aonde ela quer chegar, e assim você tem, então, as tarefas, o planejamento da missão. A missão é o quê? O que a empresa espera de você? Então, você fez aquele levantamento, você olhou tudo, o que ela quer fazer, onde quer chegar, quais são os problemas, pelo menos que o pessoal narrou para você. Então, você já vai fazer um planejamento. Bom, os caras têm um problema de treinamento de pessoal. Então, o meu desafio como consultor na área lá, na dimensão humana, é estabelecer um formato de treinamento de maneira que esses funcionários passem a render os resultados que a gente espera. Beleza? Então, o planejamento da missão significa isso. Dizer como que eu vou inicialmente fazer. É uma coisa superficial. Por quê? Por que ainda não é superficial? Porque eu ainda não tenho a profundidade das informações. Eu tenho informações preliminares. É aquilo que você planeja fazer. Aqui o Windows mandando um recado, perguntando a que horas ele pode reiniciar. Agora, meu amigo, ficou o dia inteiro aqui ligado, você não fez o que não quis. Então, vamos lá, vamos em frente, tocando o barco. Proposta de tarefa para o cliente. Então, você vai chegar para ele, você já tem um planejamento de missão, você vai chegar para o seu cliente, deixa eu beber uma. E vai dizer assim, olha, nós vamos marcar uma reunião, semana que vem, eu venho para cá de manhã cedo, eu preciso que você me separe o relatório dessa atividade, os papéis dessa atividade, as notas fiscais, sei lá, depende do que seja, os mapas, as especificações do equipamento. Eu quero, então, que a gente vai marcar na próxima semana, que dia fica bom na semana, quero reunir a equipe do financeiro, eu quero reunir a equipe da produção, é uma horinha só, meia horinha que eu preciso bater um papo inicial com eles, e aí a gente faz isso. Delimitando isso, fazendo essa proposta onde você estabelece o contrato. Olha, então, para que eu venha aqui fazer esse trabalho, eu vou levar tantos dias, tantas horas, tantos minutos, tantos segundos, vou envolver tantas pessoas, você já está fazendo tua conta lá. E você vai, então, propor esse contrato e assinar esse contrato, porque você só vai aparecer na segunda semana, na semana seguinte, se fechou o contrato.
porque nesse primeiro momento, como eu disse, pode ser algo preliminar, uma conversa telefônica, uma conversa por Skype, mas você delineou a necessidade, ajustou com o proprietário lá, o gerente, quem te contatou, quais são os objetivos, o que ele espera da sua consultoria, e aí você formaliza o contrato. Formalizando o contrato, nós vamos para passo 3, a fase do processo da consultoria. Então, o processo da consultoria consiste em 4 etapas. O diagnóstico, lembra que aqui na parte anterior a gente falou de proposta de tarefa, planejamento da missão, diagnóstico preliminar. Fizemos o levantamento na conversa, o que é que esse cara que te chamou sinaliza que deve ser problema da empresa. Ok? Façamos o diagnóstico. Esse diagnóstico você vai fazer o quê? Nesse diagnóstico, já assinou o contrato, hein? Agora você já está trabalhando para valer. Analisar o objetivo, destrinchar isso. Quando fala análise, é separar em pedaços e ver aonde quer chegar, quais são as necessidades, quais são os resultados a serem colhidos. Análise dos problemas, quais são as dificuldades que cada um... quais são os problemas que existem nessa empresa, que eles precisam da sua investigação, da sua observação, tá? Como que você pode resolver. Depois, tem alguém que clicou aqui, eu não sei se a janelinha foi lá para baixo. Não, não foi. Caiu. A descoberta dos fatos. Como é que vai descobrir os fatos? Lembra que combinou que a gente precisa, quando acertou que voltaria ali, dizendo assim, olha, eu preciso que você me dê os documentos ou os relatórios, eu quero reunir com a equipe, eu quero bater um papo com o pessoal, eu quero saber sobre determinados detalhes do departamento de produção, lá do financeiro, e eu preciso, então, marcar um bate-papo com o pessoal para a gente acertar todos esses detalhes. Ok? Então, esse pessoal é que vai começar a fazer a diferença do teu processo. É que vai mostrar aonde, de fato, o negócio está pegando. Tá? E é aonde isso vai ser necessária a sua intervenção. Em que você pode estar contribuindo para que o pessoal, de fato, aponte as necessidades e você possa, então, também, melhor dizendo, que você possa, então, também definir o que precisa ser feito para você resolver aquele problema, para você atingir aquele objetivo. Sem isso, não adianta. Né? Sem isso, não vai adiantar não vai adiantar, como eu quero dizer, não vai adiantar muito você chegar e só lá conversar, levantar os dados. Não, você tem que ver qual é o verdadeiro sentido daqueles números, daquilo que foi te passado pelos relatórios. Então, essa descoberta dos fatos, análise e síntese dos fatos, é um diagnóstico mesmo. Você está olhando lá o que você está encontrando, quais são os problemas que existem, e você, com isso, está começando a sinalizar uma dificuldade que aquela empresa possa ter. E essa dificuldade vai ser apontada a partir dessa análise. E aí você vai fazer, nesse diagnóstico, você vai chegar para a pessoa que te contratou e dizer assim, fulano, você me chamou para isso aqui, mas eu já identifiquei isso. A gente vai precisar interferir nesse negócio. Senão, não vai dar resultado. Ou seja, a minha consultoria não vai dar muito, não vai ser completa, vai ser faltar. Eu vou te prescrever, eu vou te dar sugestões de coisas que você precisa fazer na empresa, mas ficou de fora algumas coisas. Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha, vamos lá, vamos atender aí, vamos ver o que pode ser feito, vamos ver se topa aí, então, a gente fazer uma interferência mais incisiva. Beleza, então acertou isso, informação dos resultados do cliente, você fez esse diagnóstico, e aí você vai fazer um planejamento de tudo que precisa ser feito. A elaboração das soluções,
que precisa ser feito em cada necessidade, cada situação, propor essas opções, fazer uma avaliação, porque muitas vezes você vai propor uma ação e o cara da empresa vai dizer assim, mas não dá para a gente fazer isso agora. Eu não posso parar, por exemplo, eu não posso parar a produção 2 horas que seja, porque eu estou aí com uma encomenda grande, eu tenho um número de clientes enorme para atender, eu não posso me dar esse luxo. É difícil eu mexer nisso, não vou poder mexer nisso agora. Tem outra alternativa? Aí você vai pensar numa outra forma de interferir. Você vai sugerir para ele, então, propor a ele umas alternativas e fazer um planejamento de como que você vai implantar essas medidas. Como é que você vai solicitar que ele aplique aquelas soluções, aquilo que você sugeriu. Tá? Então, a partir do momento que você faz essa sugestão, você já prescreveu o remédio. É igual aquele negócio do médico. A pessoa tem uma receita, você vai tomar esse comprimido uma vez ao dia antes do almoço. Então, ele deu a receita e você saiu do médico com a sua receitinha, passou na farmácia, comprou o remédio e aí você vai lá agora começar a aplicar. Bom, mas aí você, que é o cliente, vai começar a tomar e o que acontece? O consultor vai embora, só vai voltar daqui a 10 anos para ver qual foi o resultado? Não. Ele vai monitorar essa aplicação também. Como é, fulano? Está tomando antes do almoço? Está tudo bem? Seu estômago está legal? Aumentou o apetite? Diminuiu o apetite? Enfim, se trocar isso para a empresa, ver, você sentiu alguma diferença na equipe? Como é que está o pessoal agora? A gente fez aquele treinamento, será que isso alterou a dinâmica? Como é que você acha que o pessoal está se sentindo? Então, ele fala assim, eu ainda tenho algumas resistências e tal, mas como é que é essa resistência? Tem 2 aí ou 3 que não resistem a fazer o processo, diz que é muito trabalhoso, não sei o quê. Aí, assim, bom, então é o seguinte, você não precisa impor aquele documento inteiro. Você, de repente, se você conseguir fazer isso por parte, faz uma primeira etapa, e aí depois se faz uma segunda, e aí a gente vê o que acontece. Ou seja, você está propondo um ajuste. E se ainda assim esses ajustes não forem tão suficientes, você pode chegar e propor um treinamento. Então eu vou aí, vou pegar esse pessoal que está com dificuldade e vou dar um treinamento para eles, de como é que faz isso, como é que resolve. Aí você vai lá. Você vai lá, vai ensinar, vai fazer o treinamento, aplicar as instruções e, por fim, tem uma valuation aqui, ficou a avaliação. Isso aqui foi uma consultoria argentina. Planos de segmento. O que acontece? Você vai fazer nessa etapa da conclusão uma avaliação dos resultados que você pensou que poderia atingir, mas você vai comprovar se de fato atingiu lá. Vai fazer um informe final. O que é isso? Um relatório, né? Um relatório final. Eu posso trocar isso aqui para relatório, fica mais legal. Um relatório final. Um estabelecimento de compromisso, dizendo, olha, está aqui o relatório, concluímos a consultoria, está pronto, mas eu me comprometo a voltar aqui daqui a 6 meses para conversar com você e ver como está o desempenho, como é que está a empresa. Então, você, consultor, quando você estabelece o seu trabalho, o seu contrato, você já sinaliza nesse contrato que 180 dias depois você terá uma nova visita na empresa. E aí, é claro, tem o negócio dos custos de viagem, hotel, depende muito de onde é essa empresa, como é que são as condições. Então, você já estabelece que o seu trabalho concluído, uma vez que você entregou esse relatório final, 180 dias depois você volta para fazer uma avaliação, tá? Uma avaliação final, você tem esse compromisso. E você se compromete e você já estabelece, se for o caso,
uma visita, uma intervenção periódica. Ó, daqui a cada ano, então, vem daqui a 6 meses, a gente monitora. Quando fizer 1 ano, ou seja, vai ser mais 6 meses depois, a gente faz uma nova análise. Então, você faz um plano de continuidade. Sacou aí como é que um consultor, muitas vezes, tem uma carteira com, sei lá, 10 empresas e ele não trabalha para mais ninguém? Por quê? Periodicamente ele está visitando essas empresas, ele tem uma retirada ali, uma remuneração por esse trabalho, e ele constituiu algo como se fosse um salário. Ele, a cada mês, ele tem que estar numa empresa, daqui 2 vezes por semana, às vezes, as 2 semanas no mês, ele está numa empresa diferente, olhando, fazendo revisão, fazendo interferência, propondo ajustes, seja na visita de compromisso, seja numa revisita para novas investigações. Perceberam como é interessante isso da consultoria? Alguém achou isso aí? Algum de vocês está achando legal esse trabalho da consultoria? Quem de vocês está achando isso mais interessante? Quem está pensando que isso poderia ser uma razão de trabalho, um tipo de trabalho? Ninguém. Ninguém gostou disso. Então tá bom, vamos em frente. Só eu que gosto, então. Por que você não se daria bem, Estela? O que acontece? Abre o microfone aí e fala, não tem problema. Quando você dirige, você tem automóvel, essa coisa assim, você dirige? Então, quando você foi tirar a carteira de motorista lá, a carta, né, que chama aqui a CNH, você achou que era fácil ou difícil? Você achou que você um dia ia conseguir dirigir? Você tinha que olhar para o espelho retrovisor, virar a chave, passar a marcha, apertar a embreagem, tem freio, tem embreagem, tem um monte de botão, acender farol, seta, limpador de para-brisa. Olha quanta coisa tem no carro. Vê se tem combustível antes de sair, vê se o freio de mão está puxado antes de sair, ligar a seta antes de sair, que todo mundo esquece depois. Olha quantas informações a gente achava que não ia conseguir fazer. Então, e depois você faz naturalmente. Então, não, a mesma coisa, não estou querendo convencer você ou qualquer outro colega de que isso é bom ou que a consultoria é interessante. Mas é muita coisa porque a gente está falando de várias especialidades. Você vai pegar uma especialidade. É igual ser motorista. Você dirige um automóvel de passeio pequeno, 4 lugares, 6, que seja até uma SUV, né? Vamos pensar num carro maior, que seja até uma SUV. Mas você não conseguiria, com o mesmo treinamento que você tem, dirigir um ônibus, um caminhão, dirigir um truque daquele com 4 reboque. É outra forma de dirigir. Um caminhão daquele de retirar minério lá, aquele troço grande pra caramba. É outra maneira de dirigir. Em tese é parecido, mas tem ângulos, distâncias e visão e cuidados que você precisa ter que num carro pequeno você não precisa. Então, a mesma coisa. Então, algo como consultoria tem vários tópicos interessantes e é uma. Bom, eu não pensaria 2 vezes, não é porque eu faço isso, não, mas eu diria para vocês que é legal. Esse lado de cá, que tem esses outros itens aqui do mapa, eu estou falando muito mais das maneiras de utilizar os consultores, ou seja, vamos nos colocar agora do lado da empresa. Agora, nós somos a empresa que está buscando um consultor. Vimos naquela primeira metade como é que um consultor se dirige à empresa. Agora nós vamos ver uma empresa, você aí tem a tua empresa, você trabalha numa empresa que precisa envolver-se com um consultor. Ou você sinaliza para o teu chefe, lá o dono, o gerente, enfim, que seria legal ter uma consultoria. Então, o que você pode pensar para utilizar esses consultores? Quando o consultor vem facilitar as informações, facilitar os especialistas, porque é aquele consultor especialista em operação de logística, consultor especialista em RH. Então, facilitar isso. O Ricardo está perguntando, uma boa pergunta, gostei.
Ó, um consultor cobra por hora trabalhada ou é feito um contrato e ele recebe metade do valor, o restante depois de finalizada a consultoria? Quando você, em geral, é assim. Quando você é contatado e vai propor, né, vai propor um contrato, né, uma prestação de serviço, você aqui no teu escritório, você vai fazer uma conta. Quanto tempo eu acho que vou gastar fazendo isso aqui? Ah, eu vou gastar, sei lá, vou gastar 15 horas. Uma hora na entrevista, uma hora fazendo relatório, fazendo levantamento mais acurado, mais uma hora para não sei o quê, mais uma hora para não sei o que lá, enfim, eu no total achei que eu vou gastar 15 horas de trabalho. É de trabalho mesmo, não é 15 horas, vai lá tomar café, bate papo, pergunta. Não, 15 horas é o que você foca no resultado. Você pode pensar assim, bom, eu vou gastar 15 horas com mais despesa de locomoção, que eu vou daqui até lá na empresa, de repente, se eu tiver que pagar meu almoço, eu vou gastar não sei quanto. Então, você vai dizer, ó, minha consultoria custa, ó, na sua cabeça, né? R$ 100 a hora, então seria 1.500, mas aí eu tenho que botar o almoço, mas o deslocamento, digamos que seja isso tudo de R$ 2.000. Ó, minha consultoria vai custar R$ 2.000. E como que paga? Ah, você me paga a metade agora e a metade quando eu concluir o trabalho. É um acordo que você pode ser. Como também, às vezes, uma consultoria não vai custar. Você faz um levantamento. Isso aí, Ricardo. Você faz um levantamento. Olha aqui naquela fase que nós comentamos aqui, nos primeiros passos, a fase do processo. É aqui nesse primeiro passo. Diagnóstico preliminar, planejamento da missão, proposta de tarefa para o cliente e o contrato. Você aqui nesse primeiro passo, você já está definindo ou delineando quanto tempo você vai gastar, qual vai ser a tua necessidade de trabalho, mesmo que você não diga que cobra R$ 100 a hora, mas você diz, eu vou trabalhar do período de tanto até tanto, eu começo no dia 10 de novembro e termino no dia 25. Se tudo correr bem, vou precisar fazer uma entrevista com o pessoal no dia 12, uma entrevista com o pessoal no dia 15, e aí no dia 15 eu já estou com os dados levantados, você tem que me fornecer esses documentos. Eu sento aqui na empresa mesmo, você me arranja uma mesa aí, um negócio para eu poder trabalhar com os documentos da empresa, você não vai pegar os documentos da empresa, botar embaixo do braço e levar, vai que você perde, acontece alguma coisa, é uma encrenca. Então, trabalha lá dentro nesses documentos, coleta tudo que tem que coletar, pode ir embora preparar o seu relatório em casa, analisando tudo, o seu relatório e mandar. Então, o diagnóstico, Ricardo, é o diagnóstico inicial, que detectou os problemas, dimensionou o volume de trabalho que você vai ter. Mas o que eu estava dizendo aí antes de você perguntar foi o seguinte: digamos que seja uma consultoria que vai levar 3 meses. Você vai ter muito trabalho, é uma empresa grande, vão entrar muitos setores, você vai ter que fazer uma investigação mais detalhada, e que aí essa consultoria custa, vamos supor, R$ 50.000, porque você está incluindo todos os seus custos e tudo mais aí. Então, custa 50 pau essa consultoria dessa empresa que vai levar 3 meses. Você pode combinar com ela, 30% na entrada, que aí são 15 mil, os outros 35 divide em 3 e ele paga todo mês 12,50, sei lá, até concluir os 50 mil. Também pode ser assim. Tudo depende não só da natureza do trabalho, do tamanho da empresa, do valor da consultoria. Porque, dependendo do caso, uma empresa que contrata um consultor, vamos pensar naquele primeiro exemplo lá, R$ 2.000 é algo barato. Ninguém vai cobrar isso, mas em todo caso, porque tem um volume de trabalho muito grande, tem uma especialização, você tem que estar estudando, você tem livro, tem pesquisa, tem coisas que você tem que fazer. Então, tomando como por base que é algo que leva mais tempo, mas se por acaso fosse R$ 2.000, é mais fácil do cara pagar esses R$ 2.000 do que pagar 30, 50. Mesmo sendo uma empresa grande, ela tem que planejar esse desembolso, isso tem que ir para o caixa, ir para o orçamento do mês, aqueles papos todos. Então, você tem que planejar isso tudo, tem que considerar isso tudo é conversado, tudo é ajustado. Beleza? Então, olha, facilitar as definições dos consultores, estabelecer contatos e vínculos comerciais, isso aqui é importante.
para quem quer se manter no mercado como consultor, realizado com diagnóstico, melhoria de sistemas e métodos, aí a sua estratégia, planejamento e gerenciamento de mudanças, treinamento de gestores, prestação de aconselhamento pessoal. De repente, o consultor é pego para ir, alguém vai e desabafa com ele. Eu estou com esse problema aqui, assim, 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 ó, não sou valorizado aqui na empresa, não sei o quê, ou qualquer coisa do tipo. É comum, às vezes, um funcionário falar isso, porque ele toma você como alguém que pode resolver o problema dele, ou ajudar a resolver. E aí, ele pode, se for um consultor para valer mesmo, ele vai fazer esse levantamento e sinalizar: olha, tem um fulano aí que eu conversei, o cara é muito bom, cara, a gente bateu um papo aqui de alto nível, você está perdendo um excelente funcionário, deixando ele no canto lá, você poderia aproveitar ele mais. Então, o consultor, muitas vezes, faz isso. Dá uma colher de chá para dar uma força. Importante atingir metas e objetivos da empresa, lá da organização. Você prometeu, temos que chegar lá. Existe sim, o Ricardo. Consultoria na área de logística, com certeza. E eu diria, é um dos ramos que mais dinheiro está rendendo hoje. Com esse negócio de internet aí, com centrais de distribuição, armazenagem, consultoria em logística é grande. É grande. Tem muita gente boa fazendo trabalhando nisso e tem espaço no mercado, porque o Brasil é grande, cara. Você não pode ficar querendo trabalhar no quintal do lado da sua casa. Você tem que pensar que você tem um Brasil para entrar, tem que estar na internet. Tudo aí hoje vai cair na internet. Internet, olha lá o que eu botei aqui em cima. Estabelecer contatos e vínculos comerciais. Vínculo comercial, como é que é? Transação, troca, dicas, cooperação, parceria. É isso que faz. Contato, papo, todo mundo está em tudo quanto é lugar, cartãozinho, visita, bater papo, vou aí tomar um café, e como é que estão as coisas? Se fazer presente, até você entrar no mercado. Quando você entra no mercado, que aí você faz uma carteira de 10, 15 clientes, aí depois você não para mais. O problema é conseguir chegar aí. Esse é o desafio, que aí você tem que quebrar o desconhecimento do mercado em relação a você. Você tem que criar uma autoridade, tem que ser alguém que seja referência nesse trabalho. Então, voltando lá, atingir meta e objetivo da organização você prometeu, né? Você propôs algo dizendo que isso daria certo. Então, você tem que ter compromisso com esse resultado. Então, 5 razões para ir para o consultor, voltando àquele ponto de vista da empresa. Então, aqui resolva problemas de gestão e de negócios, ou que descubra e avalie novas oportunidades, que é o consultor de vendas, de novos negócios, que melhore a aprendizagem interna, o pessoal se desenvolva, ou que coloque mudanças em prática, ou seja, que ajude nesse contexto da ferramenta sendo aplicada. Então, o consultor é alguém que é teu parceiro. Nessa hora que, pensa só, na hora que a gente contrata um consultor, esse consultor nada mais é do que alguém como você. Ele está do seu lado. Ele é alguém que trabalha com você e para você. Ele não é um cara que é um inimigo que vai embora. Naquele momento, essa pessoa ela é importante na sua empresa, porque ela vai estar te dando a mão, olhando a coisa de fora. Quantas vezes a gente tem isso? Olha, quem vê o problema de fora vê melhor do que quem está dentro do problema. Então, o consultor é isso. É o cara que chega de cabeça fria, está de fora, ele não está envolvido naquela confusão que está acontecendo lá na empresa, e ele vai perceber com muito mais facilidade tudo que precisa ser feito. E aí ele vai dizer assim, cara, olha, é tão fácil de você resolver esse problema, basta você fazer isso, isso e isso. Vamos lá, vamos te ajudar aqui, tal, tal. Claro, você fechou um negócio, você está fazendo como é que se diz? Você está criando uma possibilidade nova para aquela empresa, para aqueles negócios. Então, e elementos fundamentais do método de consultoria é a aplicação. O que são esses elementos fundamentais? A gente falou de ética, né? A gente falou de respeito, falou de conhecimento. Então, os elementos fundamentais do método da consultoria têm a ver principalmente com ética. E quando eu falo ética, é respeito às necessidades
daquela empresa que te procurou. A ética tem a ver com aquilo que você ouviu daquela empresa, você não compartilha nem com a sua mãe. Você não fala com ninguém, aquilo lá é restrito. Beleza? Então, ó, com isso, a gente tem esgotado hoje essa etapa fundamental do contexto de uma consultoria. Perguntas a respeito do trabalho, do que tem que fazer, como é o plano de consultoria, o projeto de consultoria, alguma dúvida, alguma coisa que vocês gostariam de comentar? Vamos aproveitar, temos tempo para bater papo. Volto a dizer, esse mapa, com todo esse material, é entrar naquele link, né, que a Estela pôs aqui no chat, está lá no Moodle, naquele slide lá, estão os dois links. Você só consegue entrar no segundo link se entrar no primeiro. O primeiro é para você ter o cadastro e ser gratuito, você não ter que pagar, tá? Porque como eu sou associado, aí eu pago esse troço aqui, eu tenho essa mensalidade, eu posso colocar os alunos, eu tenho um contrato aqui de professor. Tá? Então, posso compartilhar mapa com os alunos e na condição de que eu faço o quê? O aluno tem que estar cadastrado, né? Não pode entrar sozinho, não vai abrir assim do nada. Beleza, pessoal? Algo mais para comparar, para conversar? Aula que vem a gente vai trabalhar mais intenso na construção desse plano. Deixa eu dar uma olhada aqui eu parar essa apresentação, porque eu vou abrir aqui o Moodle. Me contem aí, como é que tá Botucatu? Tá tranquilo, cara? Todo mundo é de Botucatu? Opa, Ricardo, beleza. Tá tudo bem. Professor, não tem outra cidade também? Não, professor, tem de outra cidade também. Ah, sim, agora entendi. Ah, tem o pessoal de Pardinho, tem o pessoal de Areópolis. Areal vai para o lado de cá, lá de Bauru. E qual opção eu entro? Não, você vai entrar no primeiro cadastro. Então, primeira linha, São Manuel, esqueci de São Manuel, a terra do. Não, Tonico Tinoco é Pardinho, né? Primeiro é o primeiro link do mapa. E o segundo é o link do programa, né? Da plataforma. E o segundo é o link do mapa. Quando você clicou no primeiro, fez o cadastro, e aí você clica vem aí na mesma apresentação e clica no link do mapa, que aí ele vai aparecer esse mesmo mapa que você acabou de ver aqui, vai aparecer para você. Porque eu compartilhei esse mapa com vocês. Zaine, o que tem de engraçado? Que é Pardinho, Tonico, Tinoco? Não, é outra. Quem é a dupla que é de Pardinho? Pardinho ficou famoso por causa dessa dupla raiz aí de sertanejo. Eu não sei qual é, porque não é a minha especialidade. Cara. Tião Carreiro e Pardinho? Esses são os mais famosos de lá, que é o que deram o nome à cidade e tal, que todo mundo ficou conhecendo. Eu achava que era esse nome, Tonico Tinoco é São Manuel. Ah, por isso que eu entrei, por isso que eu misturei. Você mora em Pardinho e nem sabe. Pois é, eu soube disso, que eu uma vez que eu fui para Botucatu, naquelas épocas de aula aí, presencial ainda, eu falei assim, olha, eu botei no Waze e falei assim, como é que chega lá em Botucatu sem passar em pedágio? Aí eu fui ver, como é que eu chego em Botucatu sem passar em pedágio? E aí, beleza, não queria passar, porque eu queria ver os caminhos. Aí vai aqui, passa aqui Mineiros do Tietê, por trás, corta o pedágio, sai lá na frente de Barra Bonita, que não precisa pagar o primeiro pedágio. Aí você continua, e sai lá naquela rodovia, lá na Castelo, dá o contorno, mas só que quando chega em São Manuel, você entra, em vez de passar no pedágio, você entra, só que depois, não é a primeira ponte, acho que é a segunda ponte de São Manuel,
que entra, que vai cortar e passa por dentro de Pardinho. Vai numa rua lá do lado de um laranjal, um negócio enorme, passa pelo centro da cidade e desce e sai, aí vai sair lá quase em Botucatu. Muito engraçado. Eu achei legal essa viagem, mas só que dá uma volta monstruosa, é melhor pagar o pedágio. Nem isso, Suzane? Lá, o Mato Grosso também mora aqui em Pardinho. Ó. Tem um pessoal também de Pardinho que tem outra. Mas Pardinho tem um bocado de dupla sertaneja. Ó. Tonique Tinoco é São Manuel. Mas Pardinho tem lá o Tião Carreiro e Pardinho, e tem esse aí, o Mato Grosso também, que eu não sei quem são essas pessoas. A minha cultura musical é muito limitada nesse capítulo, nesse pedaço aí de sertanejo. Vocês conhecem mais do que eu, Mato Grosso e Matias. Conseguiram entrar aí no mapa? Giovanni, Jean e Giovanni também moram aqui, mora em Botucatu. São Manuel fica o oposto de Pardinho para sair do pedágio. É isso mesmo. Mas eu não passei, eu sei que eu passei por dentro de Pardinho, entrar numa estrada e depois tem que pegar uma estrada num cantinho de uma entrada, do lado de uma fazenda, que tinha um cheiro de laranja nessa época. Eu guardei porque eu olhei do lado, era um monte de laranjal lá, tinha uns caminhões pegando laranja. Professor, eu acho que não foi Pardinho que você passou, foi Vitoriana. Acho que você passou São Manuel, entrou na segunda ponte, aí você veio sentido Rio Bonito, entrou na Laranja, aí passou por dentro de Vitoriana e subiu Botucatu. Não é Pardinho, não? Não, Pardinho. Não, eu fiquei com isso na cabeça, achando que lá era Pardinho. Eu falei assim, nossa, eu passei por dentro de Pardinho. Não, foi Vitoriana. Não, Pardinho é para frente, né, professor? Você tem que passar Botucatu para ir para Pardinho. Tá bom. Tem Pratânia também que sai. Pratânia também sai depois do pedágio. Eu não conhecia esse de Pratânia. Esse você passa por dentro de Pratânia, né? Pratânia é o contrário, professor. Pratânia segue de reto aqui, não desce na Castelo, segue em frente. Pratânia eu conheço a entrada, eu não conheço essas cidades por dentro. Eu só fui a Pratânia uma vez, por isso que ele está confundido. Eu não sou daqui, cara. O pessoal, eu não conheço esses lugares certinho. Eu conheci alguns. Por exemplo, Pratânia, eu já fui, sai da Castelo. Não, sai da Castelo, sim. Não, isso eu não estou errado, não. Tem um pedaço que é da Rondon e tem um pedaço que é da Castelo. Nesse pedaço aí, eu acho que é pedaço da Castelo. Ou é a Rondon ali? Passa dali da entrada de São Manuel, no sentido de depois que passou daqui de Garaçu, Tietê, segue a rodovia toda a vida, sai sim em sentido Avaré. Isso, Pratânia depois. Quem vai para Avaré, passa na porta de Pratânia e vai embora. Agora, eu só realmente não estava sabendo se esse Pratânia e esse Pardinho tinha a ver com essa cidade vitoriana aí, que eu achava que era Pardinho, eu jurava que tinha passado em Pardinho. Mas Pardinho é depois. Professor, essa pista que você entrou depois de São Manuel é a mesma que desce Piracicaba. Se você manter ela reto, não entrar na Laranja, você vai chegar lá em Piracicaba. Sim. Sim. É a mesma. É porque eu vou por Piracicaba, eu vou por outro caminho daqui. Eu vou pelo Santa Cruz da Serra, aqui, Santa Maria da Serra, que é aqui depois de Mineiros do Tietê. Aí, quem sai para a esquerda vai para Brotas, Patrimônio, mas para a direita você pega Santa Maria da Serra. É uma serrinha, e aí você vai sair lá na frente, perto de quê? Já tem um tempo. Vai sair lá em Águas de São Pedro, passa em São Pedro, Águas de São Pedro, aí Piracicaba. Eu vou por ali. Mas esse caminho aí de dentro é até bacana. Eu acho bacana esses lugares. Vitoriana é do outro lado, aí sim dá certo voltar para Botucatu. Tá, sim. São as duas cidades de um lado e do outro que são vizinhos de Botucatu. Essa região eu acho bacana, é bonita essa região daí mais para lá. Aqui do lado de cá não tem muita coisa, é tudo cana direto. Lá você ainda tem um relevo, tem o pessoal do gado, tem umas outras plantações. Eu acho mais bonito até a fauna, né? A flora, né? A plantação, a vegetação é mais legal. Bom, galerinha, batemos um super papo. Se quiserem continuar falando dos lugares do Pardinho, do Tião Carreiro, a gente continua. Mas terminei por hoje. Quero que vocês entrem nesse mapa, que vocês vejam lá o processo, me perguntem coisas,
que precisem ter uma dica, alguma coisa, pode contar comigo. Hoje eu vou falar sobre o conceito da indução eletromagnética. Beleza? Boa noite, pessoal. Muito obrigado por hoje. Obrigado pelas perguntas. Ó, quem foi aqui na frente foi o... o Ricardo, né? O Ricardão fez umas perguntas legais, foi boa. Pessoal, participar, conversar, perguntar, tirar dúvida é sempre bom e a gente me faz lembrar de detalhes que vão ajudar mais vocês. Beleza? Super obrigado, super boa noite, belezura para vocês e um abraço aí.